Olá, pessoal do nono ano do Colégio Novo Milênio. Bom, nós vamos dar continuidade hoje na unidade 1 de vocês, do caderno 2, tá? A gente já começou a falar algumas coisas sobre os aspectos humanos da Europa, né? Aí sobre a questão de etnias, línguas, população. Hoje a gente vai tratar aí sobre a questão de pirâmide etária. A gente vai entender primeiro o que é a pirâmide etária, o que são as taxas, né, do crescimento vegetativo, o que é xenofobia, para poder a gente entrar de fato na parte do crescimento vegetativo aí da Europa, ok? Então, gente, toda vez que a gente fala em pirâmide etária, a gente está falando dessas pirâmides, né, que nos mostram aí uma divisão entre homens e mulheres, ou seja, uma divisão por gênero e também uma divisão por idade. Toda pirâmide etária, ela tem um objetivo. O objetivo tanto é mostrar aí, no caso, o tamanho da população, como também mostrar aí a projeção. Se essa população ela está mais jovem ou se essa população ela está envelhecendo, tá certo? Então, essa pirâmide aqui que eu mostrei aqui para vocês é uma pirâmide tradicional, tá? Uma pirâmide etária tradicional. Por que tradicional? Porque ela vai ter uma base larga e um topo estreito. Toda pirâmide, gente, ela precisa ser colocada dessa forma, tá? A padronagem dela é uma só. Sempre os homens à esquerda, né, do seu lado esquerdo, as mulheres do seu lado direito. Aí, no caso, a gente vai ter aqui no topo os idosos, né? Aqui na parte central, na parte do meio, intermediária, os adultos. E na parte aqui de baixo, as crianças e os adolescentes. Então, crianças e adolescentes, jovens e adultos e idosos. E a gente também vai dividir aí por idades. As idades, gente, vai ser muito relativo para o tamanho da pirâmide que você quer montar. Você pode, por exemplo, colocar a idade aqui de 0 a 4, de 0 a 5, de 0 a 10, tá? Então, depende aí da idade que você quer colocar. Então, essa diferença da faixa etária você tem que usar nas demais idades, tá? Se, por exemplo, você botou de 0 a 10, aí tem que ficar de 10 a 20, de 20 a 30, 30 a 40 e assim por diante. Quando você chega já no topo, aí você chega, por exemplo, 60 anos, ou 70, ou 80, ou 90, dependendo da quantidade que você quiser colocar, aí a gente coloca mais. Ou o sinalzinho mesmo, tá? Ou você coloca assim, ó, no final da pirâmide, ou você coloca assim, 60, 70, 80, depende, né? 80 anos ou mais, com um sinalzinho, ou então você coloca assim, mais de 80. Aí, depende do tamanho da sua pirâmide, você pode colocar 60 anos, 70, 80, 90 anos, até 100, certo? Só não pode colocar o final, porque aí, no caso, a pirâmide ela vai ser ilimitada. Vai depender aí, no caso, da quantidade de pessoas que vivem aí, né? E elas podem ser aí centenárias, pessoas centenárias, que são pessoas que vivem mais de 100 anos. Então, gente, a pirâmide sempre vai estar nessa estrutura aqui, tá certo? Então, toda pirâmide etária, ela vai nos mostrar a quantidade de crianças, jovens e adultos que a gente vai ter. Aí, ó, coloquei uma definição aqui simples. Pirâmide etária é um gráfico utilizado para sistematizar informações sobre a população de um determinado país, dividido em população masculina e feminina. Outra coisa, gente, a gente sempre tem que grafar, né, o lado dos homens, né, o lado esquerdo, de azul. E o lado das mulheres, né, que é o lado direito, ou de vermelho ou de rosa, tá? Então, é padrão para que todos os locais, né, do mundo você possa entender aí, no caso, a pirâmide etária, tá? Então, ó, gente, começa aqui, crescimento vegetativo, na página 341. E aqui na página 342, vocês vão ter aqui uma pirâmide etária, tá? Da Europa e uma pirâmide etária aí da África. A gente consegue observar, né, logo de cara, nessas duas pirâmides, entre esses dois continentes, fazendo uma comparação das duas pirâmides, você vai ver que a gente vai ter uma base bem mais estreita na Europa, né? A gente tem uma menor quantidade aí de crianças e jovens e adolescentes. A gente vai ter uma parte intermediária mais ou menos razoável e uma base, né? No caso, assim, uma base não, um topo
que no caso assim está em crescimento, né? O número de idosos. Na pirâmide da África, vocês vão ver que a base é bem mais larga, ou seja, muito mais crianças, tá? Aí vocês vão ver que quando chega aqui, ó, na parte dos idosos, né, já no topo, vocês vão ver que ela afunila tanto que, no caso, quase nem dá pra ver, tá? Essa quantidade aí de idosos que a gente tem no continente africano. Lembrando, gente, que essa diferença, né, essa proporção aí, ela está diretamente relacionada a fatores econômicos. Nós temos aí na Europa, a maior parte dos países da Europa tem um bom IDH, tem uma qualidade de vida boa, tá certo? Não significa que todas as pessoas vivem essa boa qualidade de vida, mas significa que em proporções gerais, a gente tem uma melhor qualidade de vida na Europa, nos países da Europa, do que nos países africanos. Nos países da África, a gente também conta aí com uma série de fatores que faz com que essa população, ela diminua, né, no caso, com relação a idosos. Então, as crianças, elas geralmente têm uma maior proporção e elas geralmente não conseguem chegar à vida adulta aí em sua maioria, tá bom? Em sua maioria, né, a gente tem uma menor quantidade de idosos por doenças, né, a questão da AIDS, que é muito forte no continente africano, doenças como a malária, a tuberculose, outras doenças aí que no caso já são controladas em outros países, mas que ainda tem uma grande proporção aí no continente africano. Então, fazendo a comparação dessas duas pirâmides, da pirâmide da Europa com a pirâmide da África, nós vemos logo essa diferença aí bem gritante, tá certo? Então, gente, vindo aqui, ó, para a questão do crescimento vegetativo, nós vamos ter aqui o crescimento vegetativo como sendo o crescimento, né, natural da população. Então, tanto faz a gente chamar crescimento vegetativo ou crescimento natural, que é a mesma coisa. E ele vai utilizar aí, no caso, essas 4 taxas, tá certo? Essas duas taxas aqui de natalidade e de mortalidade é de maneira direta, e a taxa de mortalidade infantil e a taxa de fecundidade é de maneira indireta, ok? Então, gente, ó, daqui a pouco no próximo vídeo eu explico bem direitinho essa parte aqui de crescimento vegetativo, tá certo? Bons estudos!